Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela presença. Hoje é o último dia, mas eu acho que também ainda é tempo de dar as boas-vindas, né? Tem gente, às vezes, que chegou ontem, como o Sidney. Então, para a gente é uma felicidade muito grande receber todos vocês aqui em Uberlândia e aqui na nossa universidade e aqui no nosso congresso. O nosso convidado de hoje é um convidado também muito especial, como todos os outros que o antecederam, né? É o professor Sidney Aguilar Filho. E o professor Sidney, ele vem agora de manhã para uma sessão que a gente intitulou Sessão Documentário. E nessa sessão documentário, nós vamos assistir a um documentário e, na sequência, nós abriremos para o debate. Esse documentário, denomina-se Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil. E é uma decorrência da pesquisa que o professor Sidney realizou no doutorado e, portanto, também da tese de doutorado dele. Nós vamos estabelecer para vocês entenderem a seguinte dinâmica. Nós assistiremos ao documentário e depois o professor Sidney, então, estará aqui pronto para conversar com todos nós, certo? Então, vamos conhecê-lo um pouquinho agora. O professor Sidney, ele é bacharel e ele é licenciado em História pela USP. Ele é mestre em Educação pela PUC de Campinas. Ele tem doutorado em História e Educação, em Filosofia e História da Educação pela Unicamp. Recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese de 2012 da área de Educação. Prêmio Fundação Carlos Chagas, Fundação Conrado Wessel, em 2012, pela contribuição à educação brasileira. O professor Sidney possui pós-doutoramento em História pela Universidade Estadual Paulista, em 2016. Ele é professor e historiador. É professor da Educação Básica e é também professor do Centro Universitário Salesiano, de São Paulo. O professor Sidney, eu vou dizer um pouquinho só o título do mestrado e do doutorado para vocês entenderem como ele é um moço estudioso e versátil. O mestrado dele é... O mestrado tem nada a ver com mas tem sim, claro que tem. De tudo fica um pouco, como diz o Drummond. O título do mestrado dele é A Universidade e a Formação de Professores na e para a Educação Digital. Um estudo sobre concepções de uso de tecnologias de comunicação à distância. Quando não tinha internet ainda. Vocês verem como é vanguarda. E o doutorado dele, o título é Educação, Autoritarismo e Eugenia. Exploração do trabalho e violência à infância no Brasil, 1930 a 1945. Nós combinamos que não falaremos agora sobre o documentário, para não influenciá-los. Vocês assistirão e depois a gente debate. E antes de passar a palavra para o professor Sidney, eu queria ler aqui para ele, para todos nós aqui presentes, um poema do Carlos Drummond, que anteontem, foi me presenteado pela Dalva, que eu acho que ainda não chegou, né? E é um poema, eu acho que muito pertinente para o que nós estamos fazendo aqui nesses 3 dias e, sobretudo, para essa atividade que o professor Sidney está presente aqui hoje para realizar conosco, tá bom? O poema chama-se O Historiador. Veio para ressuscitar o tempo e escalpelar os mortos, as condecorações, as liturgias, as espadas, o espectro das fazendas submergidas, o muro de pedra entre membros da família, o ardido queixume das solteironas, os negócios de trapaça, as ilusões jamais confirmadas e nem desfeitas. Veio para contar o que não faz jus a ser glorificado e se deposita, grânulo, no poço da memória. É importuno,
sabe-se importuno e insiste, rancoroso, fiel. Carlos Drummond de Andrade. Uma excelente definição do historiador, né? Eu espero que depois, um dia, a família Rocha Miranda possa ler. Segue, já não lembro. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer a UFO, a vocês aqui do Congresso, fico muito lisonjeado. Talvez o único comentário que eu gostaria de fazer inicialmente não diz muito respeito ao filme em si, à história em si, mas assim, hoje comentando com a organização do Congresso, esse filme tem circulado muito no Brasil e fora dele, em espaços acadêmicos e não acadêmicos, mas nos espaços acadêmicos quase sempre ligados aos departamentos de História, aos departamentos de Sociologia, em reflexões sobre combate ao racismo, sobre estudos sobre direitos humanos, mas na minha cabeça desde o início, o meu trabalho de pesquisa, esse trabalho de pesquisa caminhou sobre a égide da chamada História Social e Cultural da Infância. E no Brasil, o lugar que, à época, né, lá no 2005, depois de muito procurar, o lugar, o locus universitário que mais se aproximava dessa reflexão sobre História Social e Cultural da Infância era um departamento de História da Educação. Nos departamentos de História, pouco ou nada se estudava História Social e Cultural da Infância. E daí a minha opção por caminhar em direção à História da Educação. E incrível, porque eu tenho rodado bastante ele, mas é o primeiro lugar que eu venho falar para o pessoal da área de História da Educação, mais precisamente. E cabe até uma reflexão do porquê. Talvez tenha faltado no meu doutorado um pouco mais de História da Educação, não sei, talvez vocês sejam os mais aptos por avaliar. Mas na minha cabeça é uma pesquisa na área de História da Educação. E isto está posto no doutoramento, e isso está posto nesse documentário. Então, já que estamos entre iguais por aqui, nesse sentido mais epistêmico, peço a vocês um olhar bastante crítico para isso. Ele se propôs desde o início a ser um trabalho de História da Educação. Se ele não tem exercido somente essa finalidade, e ele tem sido escolhido por estrangeiros epistêmicos, não é, para aproveitá-lo melhor, que bom, eu fico muito feliz e muito lisonjeado de estar inaugurando o filme nessa área específica. Tá? Pensem nele uma reflexão sobre educação, eminentemente sobre educação. Bom filme, a gente conversa depois, quanto menos eu falar agora melhor. Sobra mais tempo para a gente debater e discutir depois. Muito obrigado mais uma vez. É isso. Filme. Olha, ele tem 81 minutos. Bom, pessoal, conforme a gente havia combinado, agora o Sidney assumirá toda a responsabilidade pelo que decorrer da experiência da gente ter assistido esse documentário, né, Sidney? Como eu disse antes do... Bom, primeiro, bom dia a todos, tem alguns de vocês que não estavam aqui no primeiro momento. Mas como eu disse lá, agora antes do filme, o documentário ele é bastante didático, não é? É extremamente didático, quanto menos eu falasse antes, melhor. E também vale, quanto menos falar agora depois, não é? Quanto mais a gente abrir espaço para conversa, para o diálogo, para as indagações, para as perguntas, para as dúvidas, para as curiosidades, melhor. Minhas palavras serão, portanto, as brevíssimas inicialmente. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a UF, a organização do Congresso, pelo convite. Eu confesso a vocês que nós tivemos uma conjunção de muita sorte, porque esta semana que antecede o dia 13 de maio, por motivo óbvio, é uma semana muito intensa para nós envolvidos nessa questão. E estou muito feliz de poder estar aqui com vocês.
De fato, o 13 de maio não é um dia para se comemorar, certo? Se a gente partir do pressuposto que há alguma coisa para se comemorar no dia 13 de maio, tem alguma coisa errada, não é? Há um equívoco, não é? É um dia para se refletir bastante. Também é interessante que não estamos falando de uma obra que normalmente tira aplausos efusivos. Os aplausos são sempre contidos, né? Também por motivos óbvios, não é? Eu devo ter assistido já mais de uma centena de vezes. Hoje, quietinho ali, sentei, assisti de novo. Às vezes eu fujo, hoje eu quis ficar porque sofro, não é? E o principal sentimento que eu tenho a cada vez que eu revejo o filme, ou releio a tese, o sentimento que eu tenho é de vergonha. Eu sinto vergonha. Não podia eu imaginar, né, no início dessa pesquisa, muito menos no início da produção desse filme, que eu carregaria esse sentimento de envergonhamento. E acredito que ele se faz sentir também, né? Assim como também aqui dentro, por motivos óbvios, deve haver também sentimentos de revolta, né? De injustiça. Nós temos uma tradição na área de história da educação de trabalhar muito com educação escolar e, sobretudo, com a educação formal. Quase sempre isso significa, na história brasileira, a educação da elite. Nós temos uma tradição muito forte de pesquisas na área de filosofia e história da educação, que somente há pouco tempo, apesar do campo da história da educação ser recentíssimo, mais recente ainda, é que nós, historiadores da infância e da educação do Brasil, começamos a, como já diria, muitos da tradição dos anos 80 aqui no Brasil, da década de 1980, a começar a escovar o cachorro ao contrapelo, né? Lembrando Benjamin, né? A gente começou a fazer isso há muito pouco, há menos tempo ainda aqui no Brasil. E eu espero que, de alguma maneira, as minhas pesquisas e o filme do Belisário Franca venha a ocupar gradativamente, e eu espero que por um longo tempo, um espaço de reflexão nesse sentido, que se a maioria da população brasileira é pobre, a maioria da população brasileira é preta e parda na linguagem da época, na linguagem documental, fazer história da educação também passa por fazer história da educação não formal, também passa por fazer a história da educação da classe popular, dos trabalhadores, dos filhos dos trabalhadores. E é disso que se trata minha pesquisa. Ontem, conversando com um grupo de adolescentes, um dos adolescentes, né, e os adolescentes são bons porque eles não têm papas na língua, né? Um menino virou e falou assim: professor, eu gostaria de ouvir qual foi a sua motivação, que eu duvido que tenha sido tijolos, suásticas e racismo. Aí eu parei para pensar, né? E a minha resposta imediata hoje foi pensada, ontem não foi, ontem foi imediata, foi uma reação, foi dizer para eles o seguinte: qual de nós historiadores que, diante de um acontecimento em que um homem, seja ele qual for, pegue 50 crianças de 9, 10 anos de idade e bote para trabalhar na base do chicote por 10 anos, qual de nós historiadores que, sabendo de um acontecimento como esse, se calaria? E o menino virou assim: ah, professor, os covardes e os canalhas. Aquilo, né, foi profundamente libertador, não é? Profundamente libertador. Em momento algum eu tive o afã da justiça, até porque todos os responsáveis já estão mortos. Em nenhum momento me passou isso pela cabeça, mas a todo momento me passava, a todo momento da pesquisa, e até hoje me passa uma grande revolta, né? Saber, sobretudo, que essas coisas, não só no Brasil, mas também no Brasil, e prioritariamente no Brasil, continuam evidentemente acontecendo. Às vezes com a mesma
o mesmo modus operandi, inclusive, não é? Mas na maioria das vezes com outras roupagens, não é? Outras roupagens mais moderninhas, não é? Contemporâneas, mas elas continuam acontecendo. Os dados estatísticos são muito reveladores no Brasil, são tragicamente reveladores, não é? E obviamente que no Brasil a violência, as vítimas da violência institucional, da violência do Estado, da violência do capital, as vítimas têm idade, têm cor de pele, têm classe social e têm gênero. E essas coisas precisam vir à tona. Não é? É nesse sentido que eu me sinto um dos intelectuais talvez mais sortudos por ter seu Aloysio em algum momento confiado em mim e me escolhido para me tornar voz dele, não é? Então, todas as vezes que eu estou diante de um público que assiste o filme, o agradecimento primeiro é sempre a seu Aloysio. A seu Aloysio, um homem de uma coragem invejável, uma coragem impressionante, e que teve uma capacidade que cada vez mais se mostra evidente nas experiências que eu tenho tido de divulgação do filme e da minha pesquisa. E assim, ele é universal. Em todos os lugares em que eu vou, ele provoca essa mesma reação que provocou em vocês, não é? Essa coisa meio de nó na garganta, essa coisa meio de... Ele consegue falar, seus olhos falam, não é? É impressionante como seus olhos falam. Mas não bastasse eu ser muito sortudo, eu fui duplamente sortudo, não é? Porque se o Agemiro confiar em mim, foi ainda mais, né, prestigioso, porque o seu Agemiro é um homem que aqui ninguém aqui dentro enfrenta ele. Estou falando sério. Ele é um guerreiro, né? No sentido de que é um matador, no sentido de que foi para a Segunda Guerra, no sentido de que você olha para ele, sangue nos olhos, valente, né? Se hoje seria assim, sabe, de um hip hop agressivo, não é? Não seria. E ele ter acreditado e confiado em mim também foi muito lisonjeador. Então eu sempre agradeço muito a eles e a família do Sr. José Alves de Almeida, Reginaldo, que também é um homem de muita coragem, porque enfrentaram revoltas, medos, dores para tornar essa história pública, e hoje é isso que ela é. Como qualquer outra história, ela é pública, ela pertence a todos, e isso inclui todos vocês e eu também. Dito isso, eu estou completamente aberto às indagações de toda e quaisquer forma. Eu espero conseguir dar conta do recado. Muito obrigado. Estou abrindo a palavra para vocês. Pergunta o que vocês quiserem. Eu acho mais produtivo no mundo acadêmico o debate do que a conferência, certo? Principalmente depois do filme. Caríssima, diga aí. Vocês estão gravando? Nós estamos... Estão gravando. Nós estamos gravando, pessoal, e pedimos desculpas porque não temos aqui um microfone sem fio. Não é, Pedro? Então a gente podemos, inclusive, deixa eu soltar um desse aqui. Então, aí vocês terão que vir até aqui, terão esse incômodo, tá? Venham. Como é que você se chama? Eu acho que o fio vai permitir um alcance bom. Você faz bom dia a todos, bom dia, professor. Meu nome é Edna, eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu quero dizer que foi assim, não tem como descrever os sentimentos quando a gente vê esse documentário. E ele já foi até exibido uma vez lá na Unirio. E por algum motivo eu não fui naquele dia, foi promovido pelo movimento negro que tem na universidade. Sim. Teve um debate e a exibição. Então, quando eu vi na programação que estaria, eu achei maravilhoso. Para mim foi um presente muito interessante de aniversário, que hoje é meu aniversário. Parabéns. Então, foi um presente assim meio de impacto, torto, né? Meio torto, mas que foi muito interessante para mim. Porque agora a minha área de pesquisa
ela tem a ver com a questão profissional, mas é mais no século XIX. E agora eu estou fazendo um recorte racial nessa questão, né? E aí eu fiquei pensando, né, como eu venho do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um lugar que tem um histórico de violência muito grande, que tem um racismo muito grande, uma negação do racismo também muito grande. Uma boca bandeira. Né? Isso. E a gente teve agora, há uns anos atrás, um fenômeno que foram as UPPs, que serviram para mascarar a criminalidade, porque não resolveu nada, só causou uma migração interna da violência. Estava na mão de E agora a gente está vendo que realmente a UPP foi um projeto totalmente frustrado e a violência voltou, o Rio voltou a ser um estado que está em guerra frequente e eminente todos os dias. E eu tenho muitas amigas que são professoras da educação pública, eu ainda não sou, estou me formando ainda, me formo agora. E tem esses relatos todos os dias de casos de violência e de racismo muito grande. E aí eu fico pensando, fazendo uma conversa entre essa história e os jovens e as crianças que eu vejo hoje, onde eu vivo, né, no estado, e fico pensando no que a gente está vendo como futuro do país, com essas políticas que estão vindo cortando tudo e acabando com muitas oportunidades, porque se não fossem as oportunidades que foram criadas nos últimos anos, eu não estaria aqui. E eu sei que muitos dos meus pares talvez não consigam mudar um pouco a situação de vida deles, porque as oportunidades estão sendo tiradas. E aí eu queria saber o que o senhor vê, tem como fazer essa reflexão sobre essa questão. Não sei se eu consegui ser muito claro, porque minha cabeça ainda está, né? Mas sobre essa questão, assim, de como a gente vê a história se repetindo e, na verdade, talvez não se repete, as coisas simplesmente não deixam de acontecer, né? Conforme os anos vão passando, elas só são... Faço tragédia. Isso. E é isso. Como vocês preferem? A gente faz uma Você pode decidir, sim. Não. O que é melhor para você? Não, por favor, organizadora, por favor. Eu sou desorganizadora, você não entende. Fazemos blocos de 3, então? Blocos de 3, perguntas. Bom dia a todos e todas. Eu sou Keila, sou da Unifesp de São Paulo. E quero fazer... esses dias, né? Oi? Eu fui lá esses dias. Ah, que legal. Realmente foi um deleite, né? Embora a temática nos sensibilize, nos emocione, nos revolte também. Bom, as minhas perguntas são várias, vou tentar resumi-las aqui. Desculpa, seu nome de novo. Keila. Desculpa. A primeira pergunta, acho que você já tangenciou aí a respeito de vergonha, covardes e canalhas. Qual foi o seu sentimento, ou como você analisa a recusa do Ricardo Miranda em não dar o depoimento? Qual a leitura que você faz? E a segunda é sobre o 2, e eu vou explicar o porquê dela. Se você teve dados, se ele frequentou a escola formal, né? Porque a minha pesquisa, a princípio, é sobre a presença dos negros, tanto alunos quanto professores, na Caetano de Campos, nesse período, né, da Primeira República. Então eu queria saber, e eu já fui ao arquivo, e eu identifiquei bem poucos, né, tinha 1 ou 2. Então eu queria saber se o 2 frequentou a escola formal. A princípio são essas. Oi. Bom dia, meu nome é Raquel, eu sou lá do Cefet, também sou professora da escola pública, professora de geografia em Belo Horizonte. Primeiramente, parabenizar você, o filme realmente impactante, a gente ainda fica assimilando, talvez quando eu estiver em BH eu vou terminar de digerir o filme. Mas, por enquanto, eu queria fazer primeiro um comentário. Você fala muito da década de 1920, um dos meus elementos de pesquisa é o censo de 1920, que curiosamente é o primeiro censo, né, histórico que ignora a categoria raça e cor, não afere essa categoria.
Então, a gente consegue identificar na década de 1920, por meio de uma estatística nacional oficial, um Brasil branco, né? Que era isso que se queria mostrar. E hoje você tem ainda essa categorização de cor do IBGE, que as pessoas podem se autodeclarar. Aí você colocou que a maior parte da população se autodeclara negra ou parda, mas você tem uma questão que é muito curiosa. Quando o IBGE coloca a categoria cor como um critério aberto, as pessoas não se auto-identificam como negras. E aí, uma vez, na PNAD, por exemplo, se eu não me engano, essa categoria é aberta, né? E a maior parte da população se auto-intitula de cores muito engraçadas, né? Tipo branco encardido, cor de chocolate, essas coisas, café com leite. E, pra mim, esse é um problema que hoje a gente tem que enfrentar. Eu queria saber se você identifica isso como um problema também, que é a deslegitimação do que é ser negro, do que é ser índio, e que é uma deslegitimação legitimada, talvez, pelo próprio Estado, né? Que repensa que índio tem que, né, viver igual vivia 100 anos atrás. O negro que não se auto-identifica como negro, um Estado que questiona o que é ser negro, né? E se isso realmente é um problema, que eu consigo enxergar assim, legitimado pelo Estado e as estatísticas oficiais. Queria ver se você também percebe isso um pouco. E mais uma vez, parabéns. Obrigado. Sabe, Edna, assim que o filme foi lançado, há uma coincidência do lançamento do filme com o golpe. Ele desemboca nas mesmas 2 semanas, assim, na mesma semana. Eu me recordo que no dia seguinte eu estava no Rio com a Jurema, na Biblioteca Parque. E ela, assim, completamente desorganizada, né? Porque a primeira notícia foi assim: mulher e negro estão fora. Essa foi a primeira notícia que a gente chegou. A primeira notícia foi essa, não é? Mulheres e negros estão fora. Então, naquele momento foi E veja como é que são as contradições. Justamente por isso, o filme teve um impacto e uma visibilidade que também não estava calculada naquele momento. Parece que em torno dele começaram a se agregar muitos dos cacos que estavam quebrados, não é? Que estavam ao chão. Porque o que houve naquele momento foi, não é? Os vasos foram todos quebrados, não é? No primeiro momento estava muito perdido do que fazer. E obviamente a gente ainda está sentindo os impactos disso, e vamos sentir os impactos disso por um bom tempo, acredito eu. O futuro não é minha praia, não é minha praia é o passado, mas a gente ainda vai sentir os reflexos das perdas do último ano e pouco por algum tempo. Mas, por outro lado, e aí, só para tentar não ter uma visão otimista, porque não dá, mas tentar, Edna, fazer uma espécie de contraponto, que é assim: quem disse que nós vamos entregar o que conquistamos? Você está afim de entregar o que foi conquistado? Então existem algumas questões que são de ordem política institucional, sabe? As disputas pelo poder do Estado, que é importante, elas são importantes, etc, etc. Mas algumas das principais conquistas que nós fizemos nos últimos... E você falou dos últimos governos, eu gostaria de ser um pouco mais, talvez, justo nas palavras. Nós conquistamos com o processo de democratização pós-ditadura militar, e que culmina, obviamente, nos governos que você estava se referindo. Nós não vamos entregar isso. E as mudanças, muitas dessas mudanças estão consolidadas. Nesse ano e meio, eu fui a várias favelas, ou como querem algumas comunidades do Rio de Janeiro, e uma das coisas que mais me surpreendeu, por exemplo, no Morro Azul, foi a qualidade argumentativa destes jovens negros da tua faixa etária, mais ou menos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas dessa faixa etária que eu já estou chamando de a primeira geração das cotas. Entende? Isso não se tira com ações
mais legítimas ou menos legítimas, mas institucionais do Estado. Não se tira. Não é? A mudança chegou para ficar. Obviamente a gente tem que tomar muito cuidado, que como a própria Cis Bittencourt insiste no filme, a elite brasileira a gente tem que tirar o chapéu. O brasileiro é muito competente. Né? Então a gente sempre tem que ficar muito alerta, que elas são capazes de fazer o que fizeram, por exemplo, no período regencial, para quem conhece a história. Né? E partir para um massacre. Aberto. Né? Então eu não acredito que nós vamos perder o que já conquistamos. Agora, também mesmo nesses anos pós-ditadura militar, não dá para deixar de notar que, apesar das inúmeras construções democráticas e das conquistas envolvendo o combate ao racismo e ao combate ao sexismo, no quesito violência de Estado contra jovem do gênero masculino de 14 a 25 anos, de pobres, negros, ou numa linguagem mais direta, que depois a gente vai tratar na última questão, das peles pretas. Bom, genocídio a gente não conseguiu diminuir, não. Né? O genocídio da nossa juventude masculina, negra, jovem, é assustador. O mundo inteiro olha e fala: como é que vocês são capazes? E a gente parece não sequer quer admitir. E nós sabemos que na maioria das vezes isso, quem segura a arma é policial, certo? Então, nenhum desses governos que nós tivemos da ditadura militar de lá para cá nem conseguiu. E às vezes eu me pergunto se sequer teve coragem de enfrentar a questão. Que enfrentar essa questão é enfrentar homens armados, fardados, organizados, institucionalizados em nome da lei. Certo? Então tem que ser corajoso, tem que ser meio uma mescla de Argemiro com Aloysio para enfrentar, porque senão morre, né? E a gente sabe disso. Na mesma medida que a gente também não conseguiu ainda encarar o enfrentamento real, não as nossas instituições, para a questão do sexismo. Né? E aqui estamos falando de homofobia, e quando estamos falando de violência à mulher, sobretudo as mulheres jovens negras. Né? Também a gente não está conseguindo. Então, é otimista no sentido de que nós conquistamos muitas coisas. E a gente não pode deixar que, porque algumas pessoas vieram jogar os vasos no chão, a gente vai dizer: meu mundo caiu, e depressão, não, porque agora nós estamos muito mais bem organizados e preparados socialmente e intelectualmente para enfrentar isso do que estávamos há 25 anos atrás. Isso ninguém nos tira mais. Né? Tentar convencer a juventude que eu tenho encontrado nas comunidades de forte identidade negra e de forte conceitualização igualitarista e universalista, isso é uma conquista que ninguém tira mais da gente. Entende? Depois que você vê o que tem do lado do muro, não adianta não. Então, nesse sentido, mas eu concordo com você. Estamos vivendo um momento que muito pouco temos a comemorar. Principalmente no último ano e meio, 2 anos. Era isso, né, Edna? Era disso que você estava tratando, né? Keila, seu Maurício Rocha Miranda não deu depoimento porque ele não quis. Agora, sinceramente, o depoimento dele para a pesquisa histórica em si, nunca julguei importante, porque ele era menino quando as coisas aconteceram. Não, na maior parte do tempo ele não era nem nascido. Ele também não estava diretamente ligado aos acontecimentos. O pai dele, irmão dos citados, participava muito pouco, ele parecia muito pouco na fazenda. Ele apareceu só num documento, e mesmo assim era um documento que eu nem usei, porque era um documento muito frágil, não é?
metodologicamente falando. Então, agora foi ele que comprou as dores. E ele e uma irmã, numa família de milhares de membros pelo Brasil afora, ele e a irmã tomaram as dores. E tomar as dores significou, por exemplo, entrar com um processo na Unicamp para invalidar a tese de doutorado. Eu estou entre uma fina flor, uma flor bela, inclusive, uma fina flor da intelectualidade brasileira, que o doutoramento teve que passar por uma nova banca. Não é? Sim. Né? O professor Silvio Galo encabeçou a nova banca, não é? A professora Carmen Lúcia Soares, a Carminha, saiu na minha defesa. Foi uma movimentação danada dentro da Unicamp. E eu tenho orgulho de dizer que então eu passei pela qualificação, pela defesa e pela comissão ad hoc, né, com outros 5 doutores, não é? Então, mesmo jeito que quando saíram as premiações da CAPES, a CAPES ainda entrou com um processo para anular a premiação. Então eu também pertenço a uma outra fina flor, que além de ser premiado, foi premiado 2 vezes, não é? Porque teve que haver um processo, vocês sabem como é que isso funciona dentro do poder público, não é? Quando o poder público é instado, ele precisa responder, não é? Então houve a resposta. Ele ameaçou processar-me, sistematicamente não processou, ameaçou processar a Giros, não processou. Nunca, que eu saiba, nunca houve uma ameaça direta, a não ser um site da internet que ele mantém depreciando o meu trabalho e tudo bem. Agora, deixando um pouco a questão do porquê ele não quis dar depoimento, porque eu acho que isso já mostra por que ele não quis dar depoimento. Pessoalmente foi muito desagradável o processo todo, mas cientificamente falando, talvez fosse muito interessante que todos nós historiadores tivéssemos sempre alguém no nosso encalço ameaçando nos processar. História a gente cuidadoso, metodologicamente, cuidadoso com as fontes, rigoroso, sabendo que a qualquer momento você pode ser processado e o camarada levar o dinheiro que você tem de 30 anos de trabalho docente. Não é? Então, isso dá uma força à pesquisa que inusitada, mas que aconteceu. E eu sempre insisto que se alguém aqui dentro resolver que vai trabalhar, se é que já não trabalha, resolver que vai trabalhar com exploração infantil, por exemplo, tem que saber que você vai mexer com quem explorou a criança. Entende? Se você vai trabalhar com análise sobre racismo, você vai cutucar racista com vara curta. Então, quase... Existia um termo eugenista, racista do século XIX, que chamavam os órfãos de ingênuos, não é? Ingênuos porque não se sabe de onde vêm seus genes, e portanto são perigosos, porque não se sabe de onde vêm seus genes, não é? Eu vou aqui usar a mesma nomenclatura. Historiador que acha que vai lidar com questões, com pobre, com negro em país racista, com mulher em país sexista, com homofóbico, com combate à homofobia em país homofóbico, e achar que não vai sofrer perseguição ou opressão, esse sim é ingênuo, né? Então, esse sim é um bicho perigoso na pesquisa. Quem vai para essa área tem que saber que está arrumando encrenca para a cabeça e vai arrumar. E eu fico me perguntando o que precisa, portanto, para fazer esse tipo de trabalho, né? Talvez seja um pouco de bigotice, não sei. As coisas não se dão do jeito que a gente quer, né? A história me chegou do jeito que o filme revela. Eu não fui atrás dela. Ela caiu no meu colo. Então, acho que respondi, né? Especificamente sobre a presença de negros nas escolas. Bom, existem vários trabalhos que podem ajudar você. Alguns marcos importantes, mais recentes, provavelmente muitos de vocês já conhecem, já leram, de um brasilianista que fez o pós-doc dele aqui na Unesp
o diploma de brancura do Jarry Dávila, certo? Mas ele não trabalha com crianças, ele trabalha com professores. Então, a pesquisa dele mostra que uma presença de quase 30% de professores na linguagem da época, pretos e pardos, na educação pública estatal do Distrito Federal, no fim dos anos 20, e que no final dos anos 40 esses professores desapareceram. E ele mostra que existe uma relação dupla. Nesse período há uma feminilização da educação fundamental, e esse processo de feminilização é para mim um processo de embranquecimento. Saem os professores negros, entram professoras brancas, que é o embranquecimento pedagógico pós Fernando de Azevedo, pós a formação dos cursos de pedagogia e das escolas normais nos anos 50 e 60. Se nós olharmos para as escolas normais, por exemplo, do interior do estado de São Paulo, do interior do Rio de Janeiro, nos anos 50 e 60, é impressionante. Em Minas Gerais, tem muitas fotos em Minas Gerais, não é? Só menina branca. E de classe média. Também é aí que nasce a face mais cruel do machismo e do racismo na educação institucional brasileira. Os homens não podem participar da educação de crianças pequenas. Eu confesso a vocês que há 30 anos eu tento dar aula para crianças pequenas, assim, de 3, 4, 5 anos. Nunca me deixaram. Nunca me deixaram. Nunca. Certo? Há alguns anos atrás eu cheguei para um empresário da educação e falei, vai ser você agora, que agora eu vou entrar. Isso foi há pouco tempo, quando meus meninos nasceram, né? E aí eu cheguei à conclusão que eu sabia trocar fralda, né? Falei, então estou preparado, né? Se eu sou doutor em educação e sei trocar fralda, então agora, não é, eu sei dar mamar, então agora eu tenho condições. Cheguei com um empresário, agora eu quero uma turminha, eu quero só experiência na turminha. Ele virou para mim e disse assim, Sidney, se pelo menos você fosse viado. E ele não estava sendo homofóbico, ele estava sendo muito realista. Estava sendo muito realista, não é? Numa escola particular, e me colocar para trocar fralda das crianças pequenas implicaria pais e mães tirando as crianças da escola. Simples assim, não é? Coisa de mulher, não é? Coisa de mulher. O Jarry Dávila mostra essa relação entre feminilização e brancura no Brasil dos anos 30 e 40. Em relação aos meninos em específico, olha, eu cheguei à pesquisa pela documentação da supervisão escolar, uma documentação que eu encontrei no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que se referia à escola isolada da fazenda Santa Albertina. Então, a fazenda Santa Albertina tinha uma escola estatal, tinha uma professora, a dona Olívia, e a dona Olívia deu aula para esses meninos. Só que a escola era até 4ª série. Em outras palavras, eles chegaram ou com 3ª ou com 4ª série já do Rio de Janeiro. Eles chegaram com 9 e 10 anos. Então quem chegou com 9, como o senhor Luiz, teve um ano de aula com a dona Olívia, 4 horas por dia nesta escola. Quem chegou com 10 já tinha chegado lá do Rio de Janeiro com 4 anos, não foi para a escola. Quem chegou com 9 ficou um ano e a escola depois ela desaparece. Certo? Então, resposta que é encontrar meninos e meninas negras em escolas. Primeiro vá à escola até a 4ª série. Depois vá para as chamadas escolas rurais, escolas isoladas, as escolas de bairro. Na Caetano de Campos dificilmente vai encontrar. Na escola da praça não vai encontrar, ou vai encontrar raríssimas exceções, porque obviamente até os anos 60 o ingresso de alunos nas escolas da praça passava por um crivo de uma pessoa chamada diretor. E o diretor tinha uma questão que era básica. Administrar a escola passava por conseguir com que alguém assinasse o livro de ouro, que alguém desse a pintura para pintar a escola, alguém comprasse o laboratório. E obviamente que as escolas públicas da praça eram espaços
da elite branca, não eram espaços da população trabalhadora de pele preta e parda. Não é? Então, talvez a Caetano de Campos não vai encontrar mesmo, vai encontrar um número tão pequeno, não é, que reforça a tese da exclusão. Conquanto se você for para as escolas da periferia da cidade de São Paulo, as escolas isoladas, São Paulo tinha muitas escolas isoladas nos anos 20 e 30, a cidade de São Paulo. Não é? Então, inclusive aquelas escolas perto do campus Armando Salles Oliveira, lá no Butantã, ali você vai encontrar. Mas mesmo assim, o corte é entre o 2º e 3º ano. Algumas delas terminam no 4º ano. Lembrando que as escolas públicas se tornam escolas de crianças pretas e pardas, pobres, a partir dos anos 60, quando há um processo de ampliação da rede escolar, sua perifização, é isso? Não sei. E obviamente a evasão da classe média branca e das elites brancas da escola pública básica. Esse é o processo. E aí sim, nós somos em escolas, hoje, das periferias das grandes cidades brasileiras, escolas públicas de áreas pobres, são majoritariamente, os alunos são majoritariamente negros. O que reforça a tese do racismo institucionalizado, certo? O que reforça a tese que eu defendi de que sim, tivemos políticas de Estado eugenistas. Não é? Sim, tivemos políticas de Estado eugenistas no Brasil, pelo menos nos anos 30 e 40. Acredito que isso tenha continuado no microcosmo escolar em muitos lugares até hoje. Professora do Cefet, eu perdi seu nome. É Raquel. Raquel. Eu sou mestranda do Cefet. Você é mestranda do Cefet. Raquel. Raquel, raça não existe, certo? Existe gente, né? E eu não sou branco, certo? Sou uma cor meio esquisita, pintada, meio esquisita. Não sei o que sou. Agora há pouco no carro, vindo para cá com o professor, que está exatamente atrás de você, a gente veio tratando de nomenclatura. E nós estávamos tratando da cor dos cabelos do nosso professor. E eu disse assim, tem uma expressão que não mudaram. Tem uma expressão no Brasil que é carinhosa, mas perigosa. Uma expressão que diz: preto quando pinta, tá beirando 130. Ela é, dependendo da boca de quem fala, se tá na boca de um negro, ela é algo extremamente carinhoso, mas pode ser interpretada como uma frase racista. E a gente começou ali uma discussão sobre termos e usos. Eu todas as vezes que eu uso o termo preto e pardo ou branco, eu não sei se vocês perceberam, eu me refiro à linguagem documental ou linguagem de época. Porque são termos que precisam ser utilizados, porque eles são extremamente didático-pedagógicos. Extremamente didático-pedagógicos. Mas eles também precisam ser historicizados, porque senão eles podem se tornar preconceituosos. Quando nós pegamos a documentação, por exemplo, Manuelina, 1532, que lá pelas tantas diz que o poder de mando no Império Colonial Português é a exclusividade dos homens bons, e que se define lá que homem bom é homem branco, católico, pai de família e senhor de posses. Está definido o que é branco. Branco é o conquistador. Branco não é isso. Branco é o conquistador. E não é qualquer branco que é o conquistador. Ele tem que ser homem, comprovadamente homem, nesse sentido de que tem que ser casado e tem que ter filhos. Ele precisa ser católico e ele precisa ser rico. Não é? Então, brancura no Brasil faz parte de uma nomenclatura da conquista. Na mesma medida que, quando você pega os documentos que se referem à escravização dos seres humanos no período colonial e no período imperial, se referem aos pretos da terra, aos pretos da África. Quando pegamos as documentações, por exemplo, dos escravizadores ingleses na Indonésia, eles falam de pretos da Ásia. Então, o termo preto também não diz respeito à cor preta,
desrespeito aos conquistados, aos escravizados. Então, do mesmo jeito que eu não me considero branco, porque ainda preciso ganhar dinheiro, porque eu sou homem branco, eu preciso também acreditar em Deus, né? Então aí talvez eu vire homem branco no Brasil. Mas eu preciso acreditar em Deus e eu preciso ter dinheiro. Então eu não consigo me considerar branco. É difícil também imaginar que alguém queira ser chamado por um, entre aspas, branco de preto. Porque é a linguagem do escravizador. É a denominação e a nomenclatura do escravizador. Então, a utilização do conceito de preto como uma beleza depende basicamente de uma recuperação histórica desse conceito, de uma valorização. E eu me recordo, por exemplo, nos anos 80, na década de 80, houve um movimento em São Paulo que tentou fazer isso, né? Usavam botos escritos preto é lindo. Preto é lindo. E aí, essa conceitualização era uma conceitualização, eu sou preto, não é? Na cidade onde eu vivi mais de 25 anos, tenho muito carinho, eu morava do lado do campo da Ponte Preta, e no campo da Ponte Preta, todos nós que vamos para o estádio, nós cantamos uma música que a letra é assim, eu sou macaco, né? E a gente se valoriza por ser macaco, somos macacos, porque foram 100 anos chamando os pontepretanos de macacos no sentido pejorativo, no sentido racista, de que é time de preto pobre da favela, que a gente adotou, como por exemplo os corintianos, né? Que eu sou corintiano maloqueiro sofredor, graças a Deus. Que ser maloqueiro é um termo que nós pegamos e invertemos a relação. É como o xingamento em inglês, né? Eu te mato, desgraçado, vira paz e amor. Então, agora, Sartre já nos avisava que lá no Orfeu Negro, que o papel de recuperação da nomenclatura do oprimido é do oprimido e monopólio do oprimido. Certo? É monopólio. Então, nesse sentido, se eu sou torcedor da Ponte, eu tenho o direito de me autoproclamar macaco, se assim eu me convir. Certo? Se um bugrino ou um palmeirense me chamar de macaco, é capaz de eu perder as estribeiras. Certo? Porque eu me denomino. Então eu não me denomino como branco, porque isso me insulta, e eu me denomino como macaco porque isso me acarinha. Não é? Me agrada, me agracia, né? Então, quando as pessoas vão e definem-se pela cor, a pergunta que a gente tem que se fazer nas leituras do censo, e eu já li esses censos dos anos 80, chegam a ser tragicômicos. A nomenclatura da cor dos anos 80 chega a ser tragicômico. Eu interpreto duas possibilidades básicas, obviamente outras possíveis. Uma eu olho para minha pele e então se me perguntarem, de vez em quando pergunto esses negócios que a gente vai fazer com a tua cor, né? Quando eu estou bem humorado, eu fico assim, eu sou meio um bege amarelado pintado de preto com veias azuis, não é? E aí faço uma zoação, não é? Ou se eu estou sem saco, não declaro nada, não é? Mas a autodeclaração pode vir da pessoa olhar para si e falar, eu sou meio rosa, não é? Ou não, ou tem a ver com identificação e formação de grupo identitário e consciência histórica, né? E é evidente que o crescimento dos movimentos de democracia e de combate ao racismo no Brasil, cada vez mais o número de autodeclarantes pretos, pardos ou negros aumenta vertiginosamente. Eu diria para vocês que se nós pegarmos o censo mais contemporâneo e analisarmos e compararmos com 30 anos atrás, com 50 anos atrás, 60 anos atrás, nós vamos perceber este movimento, que é cada vez mais um movimento de se identificar não pela tentativa de definição de uma cor, mas por se posicionar-se historicamente. Se alguém me perguntar culturalmente que sou, definitivamente não sou europeu. Apesar de ter cidadania europeia, etc, não sou europeu. Definitivamente não sou europeu.
se eu for buscar a definição da minha cor pela minha cultura, olha, sou preto da terra, porque sou de Tamoio, de Caraguatatuba, e sou preto da África, porque cresci ouvindo os tambores na praia, entendeu? Então, não sei se eu te respondi, mas o debate sobre essa questão da nomenclatura ela é muito rica. Eu sempre sugiro a leitura do Orfeu Negro do Sartre. Ele é muito didático. Ele trabalha no texto do Orfeu Negro, ele trabalha com poetas francófonos. Não, francófono é isso? É isso, né? Francófonos das antigas colônias francesas, que fazem poesias de exaltação à negritude. É como no Brasil dizer fazer exaltação à negritude é legal, fazer exaltação à brancura é coisa de racista, certo? Né? Tem sempre um racista que vai usar esse argumento. Se o negão pode usar, eu sou negão, por que eu não posso usar, eu sou brancão? Não pode. Não pode. Eu acho que não pode. A não ser que queira ser identificado com racismo mesmo. Entende? O negão pode usar a camiseta, eu sou negão, que tá tudo certo. O brancão não pode usar a camiseta, que eu sou brancão, porque é racista assim. Por essa discussão e por essa reflexão histórica, não sei se eu consegui expressar minha reflexão. Tá? Consegui? Sim ou não? Sim. Essa reflexão que eu fiz agora, consegui dar conta? Ou não? Eu estou perguntando pra você. Eu estou perguntando isso, sabe por quê? Porque eu estou me perguntando cadê a moça que passou pelo que passou aqui esses dias em Uberlândia aqui? Ela não está aí? E olha que nome, Dandara. Você sabe quem foi Dandara, né? Dandara é esposa de Zumbi, é? Esposa de Zumbi. Dandara. Maravilhoso. Não é? Eu queria que Dandara estivesse aqui hoje. Eu pensei que ela fosse aparecer aqui. Cadê Dandara? É a pergunta que eu estou fazendo hoje aqui. Ela devia estar aqui. Hã? Por onde Ela devia estar aqui hoje, né? Eu estava com a expectativa que ela viesse, porque ela está sabendo do filme. Ela está sabendo. Deve ter acontecido alguma coisa. Certo? Não sei se eu consigo responder. Vamos lá? Bom dia. Eu gostaria de começar a minha fala agradecendo. E agradecendo mesmo, porque eu nem iria passar por aqui. Eu passei por aqui porque eu decidi andar pelo meu caminho espontâneo, ou seja, me desviando do meu caminho habitual. Acabei entrando aqui. Descobri que existia esse congresso sobre história da educação há meia hora, nem isso. Porque eu estou desinformado, eu sou... Como é que você se chama? Paulo. Paulo. Eu tenho duas perguntas simples, mas que eu não consigo fazê-las simples. A primeira seria o seguinte: quando eu entrei aqui, você estava falando de um golpe e de um filme. E aí você falou alguma coisa de Estado. Eu vejo que a gente vive um terrorismo de Estado. Eu cheguei a falar isso na Câmara aqui e eu achei que eu ia sair preso aquele dia. Porque estavam todas as autoridades de Uberlândia naquela mesa. E nesse sentido, esse terrorismo de Estado, se a gente não resistir do princípio ao fim, quer transformar o nosso povo em adictum. E aí, uma observação. Adictum, eu queria saber se você sabe o que é um adictum, vocês todos. Adictum é um escravo que se tornou escravo pela dívida. Isso eu não sei quantos mil anos atrás. Aí essa é a primeira pergunta. Se você concorda com... A segunda, eu não vou fazer perguntas específicas. Ela é menos específica ainda. E tem a ver com a sua formação. Você é historiador de graduação, pelo que eu entendi. E na pós-graduação você é educador. Então você... Tá. Eu sou físico. Eu sempre fui taxado de reducionista, positivista e assim por diante. Só que a minha formação acadêmica é esta mesmo, e eu nunca abri mão dela. Só que eu tenho uma outra formação que não tem nada a ver com isso. E eu analisando a minha história, quando eu fiz isso para entrar aqui nessa universidade, eu percebi que existia um ponto que era contrário a isso, que eu tenho uma formação sistêmica. Isso vem lá dos hindus, vem inclusive dos excluídos da física, Fritjof Capra,
eu listaria uns 20, 30 nomes que têm livros que são best-sellers. Bom, então, para concluir a segunda pergunta, é o seguinte: é uma curiosidade. Existe algum historiador que não seja materialista histórico? No sentido que eu estou colocando dessa dicotomia, que eu não acredito. Ou você é positivista ou você não é positivista. Obrigado, me desculpe aí pela... Tudo bem, duas perguntas. Bom dia, Sidney. Sou Saulo Weber. Ah, Saulo Weber, Isso. finalmente. Preciso pegar o seu autógrafo. Um grande prazer. É um privilégio nosso recebê-lo aqui na universidade. E Sidney, eu queria, eu não podia deixar essa oportunidade, né, de entender. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de transposição da sua tese, né, para o documentário, né, uma questão mais técnica mesmo, que essas histórias de escravidão moderna, né, elas se reproduzem ainda hoje, né? Aqui no Triângulo Mineiro a gente tem muita história dos migrantes nordestinos, e eu me deparei com depoimentos muito parecidos de pessoas que fugiram das fazendas. O gato punha no caminhão no Nordeste, né, encomendado pelos prefeitos de muitas cidades que enfrentavam uma seca nos anos 50, e mandavam para o Triângulo Mineiro, para as fazendas, né? Saíam endividados de lá e chegavam aqui endividados, porque eram entregues nas fazendas os lotes, né? O gato fazia esse trabalho. E a gente encontrou depoimentos de pessoas lá no Rio Grande do Norte que fugiram das fazendas, né? Então a gente tem interesse de conhecer esse processo de transposição da pesquisa, né, para o documentário. Então eu queria saber como é que é conseguir financiamento para documentários de temas marginais, né, como racismo. E a gente fazendo uma rápida busca na internet, a gente percebe que a grande imprensa trata o seu documentário muito mais relativo ao nazismo do que ao racismo, né? Só abram os celulares aí e façam uma busca, né? Então há um silenciamento, né? Como é que é conseguir financiamento para tratar temas tão marginais? E no processo de criação do documentário, você esteve sempre à frente. Como é que foram esse processo de escolha, né, das imagens, a contratação da equipe, um pouquinho dessa história? Obrigado. Saulo Weber, vamos lá. Oi, meu nome é Camila. Oi, eu Camila. fiz graduação aqui na UFA, agora eu estou no doutorado lá na Universidade de São Paulo. Minha área é educação em contabilidade, mas eu estou no núcleo de pesquisa em gênero, raça e sexualidades. Esse documentário a gente já tinha ouvido falar um pouco lá na USP com a professora Renata da Unifesp. Ela fez uma fala em um evento nosso e tinha exposto, e eu tive a felicidade de estar em Uberlândia e coincidiu com a agenda do evento. Muito bom, um documentário muito bem produzido, um tema muito importante de ser debatido. A minha pergunta, o questionamento é bem breve. Nessa última parte, Sidney, quando você coloca essa questão que a colega do Cefet trouxe, da questão da autoafirmação enquanto negros no Brasil, e quando você se coloca enquanto uma pessoa que não quer se declarar enquanto uma pessoa branca, eu fiquei um pouco preocupada com a fala, porque, pelo menos no Brasil, a questão do fenótipo é muito evidente, né? Tipo, não existe só a autoafirmação enquanto branco ou negro, mas também como a sociedade te lê enquanto branco ou não, e quais são os privilégios decorrentes dessa leitura da sociedade também, por mais que seja uma coisa que você colocou na sua fala, que você não quer se identificar enquanto uma pessoa branca. Eu gostaria que você trouxesse um pouco mais de informação em relação a essa demarcação fenotípica de pele, que é a questão da autoafirmação e da questão de racismo aqui no nosso país. Olha, eu quero começar por essa última, por isso que na hora que eu terminei a fala, eu olhei para vocês e falei, e aí, consegui? E senti que eu não tinha conseguido com você. É tão evidente
evidente o privilégio pelo fato de ser eu, homem, branco, doutor. Mas é tão evidente, que assim, eu teria que ser realmente ou muito alienado daqueles que se manda para Marte ou se prende na cadeia, dos eugenistas do século XIX, né, hospitais para alienados. Ou seria isso que alguém já citou ontem, o adolescente lá, canalha, né? É muito evidente. Por isso me envergonha. Por isso me desagrada. Entende? Recebi esses dias um colega francês da universidade, lá em casa. Eu estava ainda em Campinas, agora eu estou em Vila, que é mais segregado ainda. E nós saímos pela cidade, etc., e rodando. Aí, 2, 3 dias depois, ele falou assim: Sidney, mas vem cá, só tem branco nessa cidade? Eu falei: não. Eu falei: Sidney, por favor, né? Sou antropólogo francês. Eu falei: beleza. Botei ele dentro do carro e cruzei a rodovia em Anguera. Falei: agora você vai começar a ver negro. E ele ficou chocado, porque foi a gente cruzar embaixo da rodovia. Aí ele disse: mas o que é proibido? Eu falei: não é proibido. Falei: se você quiser ver esta comunidade negra do lado de cada rodovia, vai 5 horas da manhã nos pontos de ônibus do centro da cidade. Eu falei: nesse nível? Eu falei: nesse nível. Só não vê que eu não quero. Só não vê que eu não quero que passe. Eu passo aprontando na frente da polícia, a polícia não me paga. Entendeu? Esse cabeludo aí do seu lado, ele pode ser o cara mais honesto do mundo. Ele passa na frente da polícia vai pagar a geral nele. Vamos que. Então, para sua cabeleira pra quê? Entende? Então, agora, isso me ofende no tanto que, assim, ou porque num discurso liberal burguês eu quero ser um self-made man e não um filho do privilégio, não é? Então, isso me magoa, porque eu consegui pelo meu próprio esforço. Que papo furado, certo? Não é? Mas eu também gostaria que os meus meninos que têm hoje 3 anos e meio não passassem por isso quando tiver 40, 50, sabe? Porque se for mais um burguesinho, fascistinha, racista, nem vai perceber, certo? Vai violentar e nem vai perceber. Se um deles, ou espero os dois, tiverem consciência histórica e se lá daqui 50 anos a gente continuar remoendo a mesma coisa que nós estamos vendo agora, que não muda, eles vão estar ainda mais envergonhados, né? Eu fico imaginando eles vendo o filme de 50 anos atrás, lendo o doutorado do pai 50 anos atrás, e olha que merda. Entende? Então é nesse sentido que eu quis dizer. O conceito de brancura me envergonha. Ele me envergonha por isso. Não é por uma questão de cor de pele. Ou talvez seja tão difícil perceber o quanto eu me pareço com um etíope, não é? Pernas compridas, braços compridos, maior do que a caixa torácica, não é? Cabeça pequena, relação proporcional ao corpo, pescoço comprido, não é? Só que as pessoas preferem me identificar com o quê? Com um dinamarquês ou com um holandês. Entende? Isso me chateia, sabe? Isso me chateia, porque eu não convivia com holandeses e dinamarqueses na minha infância. Eu cresci num bairro pobre de praia, então eu cresci no meio de aquilo que os racistas chamariam de bugres e cafuzes, não é? Então, eu não consigo me identificar. O sino não me toca, mas o tambor me toca, então eu não consigo. Mas que bom que você trouxe essa questão. Nesse sentido, eu não me identifico porque é tão evidente para mim o racismo, é tão evidente para mim o preconceito, é tão evidente para mim o privilégio, é tão envergonhante. Até porque, no outro que as coisas andam no mundo, daqui a pouco alguém vai dizer que eu sou meio iraquiano, porque eu tenho uma origem, sei lá, visigótica, não é? E, portanto, eu não posso participar dos processos eleitorais de certos lugares da Europa, certo? É uma questão de que a gente sabe muito bem, não é, que o racismo brasileiro se identifica com uma cor por conta da escravidão, né? Em outros lugares do mundo ele se identifica com outros detalhes, não é? Que não são, às vezes,
tão evidentes aos nossos olhos. Mas obrigado, eu acho que é isso. Agora eu consegui, né? Obrigado, eu fico feliz. Paulo, o que você está fazendo aqui? Você chegou, a hora que você entrou, eu falei assim, será que esse cara aí é algum agente da Polícia Federal, da ABIN? Não, eu sou sindicato. Ah, não, mas é que eu não enxergo, né? Andes. Eu falei assim, esse cara tá camuflado, tá de óculos escuros aqui dentro. Eu tô com... Você sabe que uma vez me chegaram e falaram assim, Sidney, você está sendo muito positivista nessa sua tese aí. Você não precisa dar 30 documentos para falar a mesma coisa. Eu disse, porque não é você que está com risco de ser processado. Então eu já fui chamado de positivista, apesar de não me considerá-lo como tal. Os dias eu fui falar no departamento de História da Unicamp, na disciplina de História Contemporânea, e uma colega amiga nossa, da nossa área, tal, falou assim, nossa, Sidney, seu trabalho é tão Foucaultiano. Eu falei, Foucaultiano? Não citei Foucault na tese? Não é, eu não citei Foucault na tese, eu só não sou Foucaultiano. Ela falou, não, é Foucaultiano. E eu entendo, né? Aparecem questões, discussões identitárias, relações de poder, não é? Sabe, quando a gente vê o filme, a gente lê a minha tese, você fala assim, pô, né? Mas eu fiz de tudo para esconder o Foucault, eu não citei, não é? Digo que não sou, não é? Aí quando eu pego uma minha leitura e falo assim, poxa, que leitura de classe é essa sua? Não é? Porque você fica falando que a burguesia e a aristocracia do Brasil dos anos 30 explorava a classe trabalhadora e diz que o racismo é a ideologia do capitalismo? Então, seu materialista histórico. Eu confesso a você que aí eu não fico chateado. Com Foucault também não fico chateado. Com Foucault também não fico chateado, entendeu? Eu me sinto lisonjeado. Mas, sinceramente, eu venho de uma formação histórica que, assim, na USP dos anos 80, como um terço dos meus professores tinham sido orientandos do Sérgio Buarque de Holanda, todos nós tivemos que ler Weber e todos nós tivemos que ler a bibliografia inteira do Sérgio Buarque de Holanda. Todos nós. Então, eu li. Eu não sei se vocês lembram, mas eu li. Porque eu fui obrigado. Porque a Laura fazia a gente ler, a Maria Lídia fazia a gente ler, o Nicolau fazia a gente ler. Toda a turma que derivou do Sérgio Buarque de Holanda fazia a gente ler. Né? Mas, poxa, eu fui formado pelo Cogiola, fui formado pelo Eastman, fui formado pelos alguns dos maiores materialistas históricos que esse país já teve. Concorda? Então, e o risco de processo crime me fez um pouquinho positivista também. Né? Eu só queria contar uma história. Eu usei os recursos que eu tinha. Eu fazendo a tese de doutorado, eu realmente não estava preocupado com isso, apesar de saber que no departamento que eu estava, na Faculdade de Educação, no DEF, no Departamento de Filosofia e História da Educação da Faculdade de Educação da Unicamp, este era um assunto talvez mais importante dos corredores. E eu me diverti muito com isso, participei de muitos debates, fiz muitas brincadeiras, li muito, mas o que eu queria era contar uma história. Existem historiadores que não são materialistas históricos? Lógico, alguns bons inclusive, alguns muito bons. Mas uma vez, ouvindo um intelectual francês que veio dar uma palestra na Claxo, e isso aí devia ser final dos anos 80, e ele disse: ser um historiador liberal no norte da Europa não me parece um grande problema. Ser um cientista humano, liberal ou conservador na América Latina é uma questão de princípio ético. Eu tomo deles as minhas palavras. Então, quando eu olho um conflito como o que está posto na sociedade brasileira ao longo dos séculos, ou hoje, é óbvio que Foucault me parece ético, Marx me parece ético, Sartre me parece ético, Tocqueville, apesar de todo o respeito que eu tenho a ele, não me parece ético eu fazer uma análise histórica do Brasil neste tema a partir de um discurso liberal conservador do século XIX. Não sei se eu te respondi. Mais do que me autodenominar, não é?
prefiro que os outros me denominem, desde que eu consiga contar a história que eu quero contar. O meu compromisso é com a narrativa. Então, nesse sentido, e talvez eu tenha sentido um pouquinho o que você já sentiu também, não é? Que se você não é físico newtoniano ou ocidental, então você não é físico. Mas acho que não, acho que as ciências, tanto as ciências físicas quanto as ciências ditas humanas e sociais, hoje tem um espaço de diálogo mais amplo. E no caso da história, que eu sempre insisto assim, o importante é ser fiel à história. O importante é ser fiel à história. E obviamente que as questões epistemológicas e metodológicas e filosóficas estão na base, mas não necessariamente a ortodoxia epistêmica seja bem-vinda em todos os momentos. Saulo Weber, obrigado, viu? Cadê você? Obrigado pela força aí na organização. Você já leu Curral dos Bárbaros? Procure. Acho que é do Nasser, é isso? Curral dos Bárbaros. Ele trata de, literalmente, campos de concentração no Ceará entre o final dos anos 40 e o final dos anos 50. E que esses ganham, nas secas, ganham proporções gigantescas. Campos de concentração, com cercas, né? Espingarda na mão. E depois saídas controladas em direção a Minas, São Paulo, não é? Então, acho que você deveria ler o Curral dos Bárbaros. Outra coisa, nessa história que eu pesquisei aí, lá em Campina do Monte Alegre, tem um termo que eles utilizam muito, que são os caicós. Os caicós se referem a grupos que foram trazidos pelo mesmo Rocha Miranda, do município de Caicó, né, que você conhece bastante bem, além dos bonés, e terra de gente muito boa, não é? Chico César, por exemplo, acho que é de Caicó, não é isso? Também foi terra de exportação de camponeses nos anos 40, 50 e 60. Terríveis histórias. Então, dá uma olhada para Caicó, porque ali tem alguma coisa que vai te ajudar muito. Eu não estou aqui para te orientar nada, desculpa. Eu estou aqui para te responder duas perguntas. A primeira delas é: como conseguir dinheiro para tratar de temas tão marginais? Bom, primeiro, não fui eu que procurei, a Giros foi a Giros que me procurou. A única senão que, quando me procurou, eu disse: olha, eu quero terminar o doutoramento. E a única coisa que eles puderam fazer foi esperar eu terminar o doutoramento. 2, quando eu resolvi aceitar, eu aceitei com muita e profunda desconfiança. Primeiro, porque Belisário Franca é neto de Belisário Pena, o eugenista e higienista. E é sobrinho neto do Afonso Pena, o presidente, o mineiro. Eu falei: esse cara vai me aprontar. Está querendo me matar, está querendo distorcer alguma coisa. Então, com muito medo, eu aceitei, mas botei uma cláusula em contrato, que eu, a qualquer momento, poderia barrar o processo, até o lançamento, caso houvesse distorção em relação à pesquisa científica. O tempo passou para eu saber que eu não precisaria sequer desse contrato, mas é bom saberem todos que é importante fazer esse tipo de contrato. Existem modelos de contratos. Se vocês não tiverem, mando um para vocês, se um dia vocês precisarem, para garantir a possibilidade da intervenção. No caso, eu entrei como roteirista, apesar do roteiro ser da Bianca Leite, mas eu tinha o poder contratual de barrar o processo. E a Giros, durante 3 anos, manteve profissionais, porque eles têm profissionais, é uma produtora grande, para os padrões brasileiros, óbvio. Mas eles têm, por exemplo, Conexão Chavantes é deles, esse Samba na Gamboa é deles, Amazônia Eterna é deles, Nazinha é deles. Então tem uma produção, muita produção de televisão, tá? Programa legal. Programa legal? Qual que é, cara? É da Regina Casé, etc. Bom,
E eles ficaram 3 anos com equipes recebendo, entrando tudo quanto é edital possível e imaginável e recebendo não. Né? Certo? Eu acho que esse é o segredo. Eu, por exemplo, tenho profundos problemas com editais. Eu não sei se vocês, eu tenho profundos problemas com editais. Eu nunca consegui acertar um edital. É que nem loteria. Tudo bem que eu não jogo, mas as vezes que eu joguei nunca ganhei. Entendeu? Eu não consigo. Tem gente que é muito fera em fazer edital, em participar de editais. Eu fico impressionado. Então eu diria para você que talvez o maior segredo no Brasil para conseguir verbas para esse tipo de coisa é ser bom em participar de editais e não ter medo de não passar. Eu imagino pelo menos uns 20 editais até a gente começar a ganhar o primeiro. Depois ganha o primeiro, aí ganha o segundo, ganha o terceiro, porque uma prova, outra prova, entende? Porque é um mundinho muito pequenininho. Então, agora são editais. Grana privada aí, que é a grana da Globo, ela entrou quando o filme já estava pronto. A gente só tinha uma pergunta quando o filme já estava pronto. A gente vai distribuir, o público vai ver ou ninguém vai ver? Porque no Brasil, distribuição de filme, sobretudo de longas metragens, ou a Globo distribui ou ninguém distribui. Simples assim. Né? E o acordo com a Globo também foi um acordo muito explicitado. Eles têm um direito de uso televisivo por 2 anos. Né? Então, agora no dia 20 entra no Canal Brasil. Pois eles vão poder também utilizar, eles têm um programa do Globo News documentário, que eles vão cortar o filme em 2 e vão usar. Né? Então eles têm o direito de usar isso e por um tempo determinado. Então eles podem vender no Now, eles estão vendendo no Now. Você paga lá R$11 e você assiste o filme. Isso também por um tempo determinado, 2 anos, se eu não me engano, 3 anos, tem um contrato. Agora, sobre o restante, eles não têm poder e controle. Por exemplo, aqui o Congresso não está pagando nada para giros. Não é? Eu não estou recebendo um tostão, porque há um acordo, por exemplo, nas comunidades, nos movimentos sociais, nas escolas, nas universidades, a ideia... Né, e a ideia desde o início, tanto da Giros quanto da minha, foi assim: toda a grana que entrou, a gente gastou. Certo? Então, a ideia é de fato de que a história é pública, o dinheiro que financiou foi público, as memórias do Sr. Luiz e do Sr. Admir são públicas. Certo? Porque imaginar que depois vai conseguir fazer dinheiro vendendo documentário de causa também é de um purismo, certo? Ou viver de premiações financeiras para filmes de documentários de causa é mais purismo ainda, certo? Né? Como eles ficaram sabendo da sua tese? Então, como São Paulo é muito perspicaz, não é? Se você fizer uma pesquisa rápida sobre a minha pesquisa sobre meu nome, vocês vão ver que os tijolos com a suástica são mais importantes do que tudo. Então foi... porque, talvez você não tenha visto, toda a história, o fio de Ariane me chegou com um tijolo com uma marca da suástica. E esse tema, ele chama muita atenção da mídia. E foi uma cobertura midiática, foi um jornal de Sorocaba que deu uma matéria, e a Giros tem lá um grupo que fica pesquisando materiais. A gente chegou pela mídia. Agora, por favor, se vocês tiverem hoje uma pesquisa que tenha um objetivo, que tenha uma possibilidade de roteiro, nem tudo dá possibilidade de roteiro, nem todos os roteiros dão possibilidade de fazer longas, né? Então, poxa, eu boto você em contato com a Giro, certo? Eles já fizeram outro, que mostraram que são capazes de serem éticos e de respeitarem o que está definido, né, pelo contrato e pela pesquisa científica. Tá? Você que esteve à frente sempre do projeto? Não. Do doutoramento, quem esteve sempre à frente foi Ediógenes Aragão Santos, minha querida orientadora, certo? Sangue nos olhos, briguenta demais para quem conhece, maravilhosa, melhor orientadora que alguém pode ter no mundo. Na feitura do filme, Belisário Franca, um diretor
que hoje eu tenho profunda admiração e respeito. Mas assim, todas as gravações eu estava junto. Todas as perguntas fui eu que elaborei, mesmo que nem todas que eu elaborei tenham sido feitas ou aprovadas, e nem todas as que eu fiz e foram respondidas foram usadas. Também posso dizer que quando esse roteiro começou, 70% era chamada História com H, 30% era História de Vida. Bianca bateu, reduziu a minha história com H maiúsculo a 30% e a história de vida elevou-se a 70%. Hoje eu julgo que ela estava corretíssima. Corretíssima. Mas se vocês pegarem minha tese, vocês vão perceber, né? Tem lá debates da Assembleia Nacional Constituinte de 1933, 34 e os discursos de toda a bancada racista. Então tem lá mais de 30 deputados e senadores fazendo discurso racista. São 150 páginas de discurso racista. Ali a gente botou 30 segundos de Alfredo da Mata, certo? E foi o suficiente. Também ali é mais do que suficiente, dá 30 segundos para os eugenistas falarem. Então há uma inversão do roteiro, mas veja, sem romper o que havia sido combinado. E vocês assistiram o filme e vocês sabem muito bem que foi muito melhor deixar só a Lu e o seu Argemiro falarem do que, sabe, ficar botando academicismos, intelectualismos ou mesmo fontes históricas repetitivas. Ela estava certa, não é? Ela estava certa. Mas eu, em momento algum, fiquei para trás no sentido de abrir mão da responsabilidade do processo. Então, dê o que dê, tenha o que tenha, eu sou responsável pelo que foi feito. Acho que eu respondi as 3 perguntas. A gente poderia conversar a tarde inteira, isso significa o sinal para mandar eu embora. Não. Esse é o sinal, acabou. Não é? É porque acho que a gente ficaria aqui a tarde inteira, à noite, né? Eu não sei. No entanto, a gente tem um compromisso aqui com a parte técnica e infelizmente somos premidos por esse horário. O meu avião é às 6h30 da tarde. Então, ele vai ficar à disposição da gente aqui. Tô brincando. Sidney, você quer fazer umas considerações? Quero agradecer. Só agradecer. E as instituições e aos organizadores do congresso eu já agradeci 2 vezes, agradeço a TC, mas agradeço a paciência de vocês. Peço muito que vocês adotem o filme. Adotem o filme. Vocês adotem. São órfãos e abandonados na linguagem da época. Precisam de adoção. Como a gente acessa esse filme? Como é que menino23.com.br, facebook.com/menino23. Não está disponível completamente, mas como eu já mostrei para vocês, demonstrei, em sendo uma sessão que não tenha fins lucrativos, a gente dá um jeito de o filme chegar. Através desses veículos, vocês vão ter contato direto com a produtora ou comigo. O link do filme? Do Facebook. Pode sim, menino23.com.br, facebook.com/menino23. Também sou fácil de achar. Sou uma figura fácil de achar, no sentido que quando eu fico quieto, tem algum Rossi Miranda que bota algum link lá, então vocês sempre me acham, vocês sempre sabem onde eu estou. Não é? Mas aí não poderia gravar, mas tem gente que vai fazer o que deve ser feito, não é? Vai colocar esse filme em algum lugar e as pessoas vão. Corta! Certo? Então, a ideia é usem, adorem. A ideia é que ele não tem uma vida efêmera. Ele não pode ter uma vida efêmera. Não pelo meu trabalho, mas pela universalidade da temática. E pelo nível de injustiça que está posto. Né? Valeu. Muito obrigado. Bom, pessoal, nós agradecemos, é claro, imensamente a presença do Sidney aqui hoje. Foi muito, muito importante quando ele aceitou participar nessa aula. Então, em nome da comissão organizadora, eu agradeço imensamente, primeiro, ele ter aceitado, segundo, a gentileza dele no debate, o interesse, enfim. É muito importante o que o Sidney nos apresenta, porque
eu vejo que, além de tudo que nós estamos assistindo, acontecendo no Brasil, as crianças continuam nas ruas, as crianças continuam sendo exploradas, continuam abandonadas, e para agravar a situação, no que diz respeito ao trabalho no meio rural, está em vias de se institucionalizar algo parecido com o que aconteceu na fazenda, que o Sidney nos traz, por meio de uma reforma trabalhista que vai desregulamentar os mínimos direitos que os trabalhadores rurais conquistaram. Por sinal, está nas mãos de um escravocrata. Nas mãos de um escravocrata. O projeto, inclusive, ele faculta o pagamento aos trabalhadores em moradia e alimentação. Então, é aquela questão que a gente disse no início aqui com o Drummond. A importância do trabalho do historiador é essa, é a coisa que ele chama do rancor, da insistência, né? Então vamos olhar o passado para a gente tentar entender e ter instrumentos, inclusive, para lutar contra tudo que nós estamos vivendo hoje. E para concluir, além de agradecer de novo, Sidney, se eu não estiver enganada, hoje é uma data muito triste, porque me parece que completa 1 ano do golpe. Então, é algo assim lastimável, e acho que, como disse o professor Durval Albuquerque aqui no primeiro dia, nós não estamos mortos. E é preciso que a gente, então, acredite que podemos transformar. E o Sidney traz vamos dizer, um belo instrumento, né, para nós, um triste e belo instrumento para a nossa luta, tá bom? Então, Sidney, brigadaço mesmo, tá bom? E obrigado a todos vocês também pela presença. Valeu.